multidão estava em volta do monte. Alguns lá no cume do monte, sentados bem próximo de Jesus. Outros ali em volta, né, do monte, outros ao pé do monte. Mas esse lugar que esse homem estava, com certeza ele estava ali meio que só, distante, isolado. E o texto aqui diz que Jesus desceu do monte. E aqui eu acho interessante porque a salvação é isso. É Deus descendo e não o homem subindo. A salvação ela vem do alto. A salvação ela vem de Deus. É Deus indo ao homem, não é o homem indo a Deus. É Deus descendo. Esse descer aqui é Deus descendo na região mais baixa que o homem está, na situação mais profunda de pecado, na situação de total perdição, de total afastamento. Deus descendo ao homem para resgatá-lo de sua lepra. E Jesus desce do monte. E ao descer do monte, as multidões o seguiam. Iam Jesus adiante, e eles vindo ali, descendo junto com Jesus do monte. Porque existem pessoas que já estão com Cristo, estão próximas de Cristo, mas existem pessoas que estão distantes, estão presas, estão aquém, estão longe de Cristo. Mas o Evangelho de Jesus alcança a todos. O Evangelho de Jesus, ele transpõe as barreiras intransponíveis. O Evangelho de Cristo desce às regiões mais baixas do pecado. O Evangelho de Cristo vai ao perdido pecador. Não há fronteiras para a pregação do Evangelho. Não há fronteiras para Deus resgatar alguém, por mais perdido que esteja. Por mais que você tenha ouvido frases dizendo assim: esse fulano aí já está perdido. Fulano não paga nem a bala. Fulano não tem mais jeito. Fulano já está excluído da sociedade, excluído, rejeitado. Não tem mais jeito. Não há pessoa tão perdida que o Evangelho não possa salvar. Não há pessoa tão perdida, não há pessoa em poço tão fundo que Jesus não possa descer para ir ao encontro desse pecador. E o que fez esse homem se aproximar de Cristo? Observe que Jesus desce ao encontro do pecador. E após essa descida de Cristo, então há uma aproximação do leproso. E diz assim, ó, no versículo 2: e eis que um leproso, tendo se aproximado. O homem só pode se aproximar de Deus depois que Deus vai ao encontro dele. Ele se aproxima. Ele se aproxima de Cristo. E o que fez esse homem se aproximar de Cristo? O que ele ouviu? Que mensagem é essa? O que fez esse leproso vir ao encontro de Cristo? O que fez esse leproso sair do seu lugar? O que fez esse leproso? O que atraiu aquele homem a Cristo? O que foi? O que aconteceu aqui? Que mistério foi esse? Que atração poderosa foi essa? Que atraiu com tanta veemência esse leproso a Cristo? O que levou esse homem a ir ao encontro de Cristo? A mensagem que está nos capítulos anteriores aqui. E eu peço aos irmãos que folheiem comigo agora. Vamos pegar só um pedacinho dessa mensagem? Volte aí ao capítulo 5, por gentileza. Vamos ver que tipo de mensagem
que esse homem ouviu para ir ao encontro de Cristo. Que mensagem foi essa? Olha o capítulo 5 comigo. Acompanha aí. Versículo de número 1. Vamos começar aqui no número 1. Diz assim, ó. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. E assentando-se, os seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Jesus abrindo a boca, essa ênfase de falar Jesus abrindo a boca, não tem como falar sem abrir a boca, né? Por que essa ênfase? Por que está escrito isso aqui? É porque está querendo dizer que ele começou a falar um pouco mais alto. Ele falou uma tonalidade maior. Ele aumentou o som, o tom da voz, para poder alcançar a multidão, ensinando do monte, porque era um costume da época, e também para facilitar o alcance. Jesus subia aos montes e falava sempre a favor do vento, para que o vento levasse o som até ao pé do monte. Porque a forma que Deus faz, irmãos, tudo que Deus faz é sincronizado. As coisas de Deus, elas não são acidentais. Não existem acasos, não existem por acasos. Aí agora Jesus vai direcionar a voz, e essa voz, essa mensagem vai descer ao pé do monte. Porque às vezes a gente pensa que o evangelho só alcança a gente aqui. A gente pensa que o evangelho só alcança pessoas até onde o meu braço vai, até onde as finanças da igreja vai, até onde a voz do pregador consegue ir. Cristo vai além. A mensagem do evangelho pode ir além. Vamos ver aqui o versículo de número 3. Olha como é que ele começou. Ele abriu a boca e começou a pregar. Olha a primeira coisa que ele falou. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele começa a trazer uma mensagem agora, uma mensagem que vai totalmente na contramão do mundo. Uma mensagem que vai totalmente na contramão daquilo que eles acreditavam na época. Os fariseus acreditavam que quanto mais obras tenho, quanto mais eu pratico a lei, mais rico eu sou para com Deus. Quanto mais méritos tenho, mais rico sou. Quanto mais méritos tenho, mais justificado sou. E Cristo vem na contramão. Cristo vem confrontando. O evangelho, irmãos, é um confronto ao pecador. O evangelho é um confronto. O evangelho, ele vai na contramão de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é mundo, de tudo aquilo que é sistema. A palavra de Cristo vai de encontro. Olha o que ele diz: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, pobre em espírito ou de espírito, nada tem a ver com recursos materiais, nada tem a ver com dinheiro. Essa pobreza de espírito é quando alguém consegue se ver diante de Deus totalmente desprovido de recursos, de meio, de méritos diante de Deus. Ele não consegue se justificar, não há autojustificativas, não há presunções, não há autossuficiência, não tem mérito diante de Deus. A pessoa se vê desprovida, totalmente pobre, totalmente perdida diante da mensagem, diante da grandeza de Deus. Às vezes você pode pensar assim: poxa, pastor, mas chega uma pessoa doente
num culto de libertação, no culto da vitória. Chega alguém aqui enfermo, com pessoas em casa em situações deploráveis, uma situação financeira caótica, a situação está difícil, a pessoa vem aqui, à beira da morte, como esse leproso, e tem que ouvir uma palavra dessa, dizendo que bem-aventurado é a pessoa desprovida de total recurso. A palavra aqui, irmãos, a palavra original aqui, ela dá um sentido de mendicância, de total pobreza. A pessoa totalmente desprovida. Ele está dizendo, olha, aquele que se sente totalmente perdido, é feliz. É feliz. Macários, mais que feliz. Mais que feliz. Ele não é apenas feliz, ele é mais que feliz. As pessoas, elas vêm em busca da felicidade. As pessoas vêm em busca de resolver suas situações. E Cristo está dizendo, olha, se você sentir o peso dos seus pecados, se você sentir totalmente desprovido de Deus, totalmente sem recursos, totalmente dependente, Senhor, se não for o Senhor, eu estou perdido, não é o que eu possa fazer, não é o que eu faça, não tem condições, eu não posso agradar a Deus. Os meus atos de justiça não podem agradá-lo, os meus atos de justiça não podem justificar-me diante de Deus, são como trapos de imundícia. Não há o que eu faça, não há bem que eu possa fazer, possa me justificar diante de Deus. Eu estou perdido, eu estou na total dependência. Se o Senhor não se manifestar em meu favor, eu estou perdido. É alguém que chega na igreja, irmão, e pensa, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, não há mais saída. Se eu não me aproximar desse Deus, eu estou perdido. Não é aquela pessoa que coloca Jesus como uma opção. Se não der certo aqui, eu vou procurar outros meios. Não. É aquela pessoa que se sente perdida, totalmente desprovida. Meu Deus, não há outra saída, é só uma. Eu preciso entrar por essa porta. Ele está dizendo que quem se sente assim, eu não sei se você já sentiu, irmão. Um salvo sente. Um salvo sente. Sabe como é que ele sente? Tem hora que parece que é uma pressão tão grande, parece que o mundo vai te engolir. Meu Deus do céu, parece que está tudo perdido. Fala, meu Deus, será que eu vou ficar de pé? Será que eu vou escapar? Meu Deus, tudo conspira contra mim, tudo conspira para que eu pereça. Como Isaías dizendo, ai de mim que eu vou perecendo. Aí voou um anjo de lá, de cima, com Atenaz, e toca e disse, ela te tocou. A glória de Deus, aquela brasa, ela é como se o anjo apontasse para a brasa e disse, ela te tocou. E a tua iniquidade foi tirada, a tua culpa sai, o teu perdão vem do céu, a tua felicidade vem de Cristo. Esse milagre que você está esperando, ele não vai fazer você mais feliz. O que vai fazer você mais do que feliz é você se sentir totalmente perdido nessa noite. Você não pode sair daqui hoje com a sensação de bem-estar. Você tem que sair daqui hoje pensando assim, meu Deus, eu preciso me aproximar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso orar um pouco mais, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho outra saída. Não há outro meio, não há outro Deus a quem clamar, não há outra saída, eu estou perdido.
se sente tão pobre assim, irmão. Já viu aquela pessoa que ela vive da mendigância? Você dá um pão para ela hoje, não soluciona o problema dela. Ela volta. Ela vai viver na total dependência sua para sempre. É disso que nós estamos precisando entender. Nós vamos viver na total dependência de Deus para sempre. Nós seremos pobres de espírito enquanto estivermos aos pés dele. Senhor, eu não quero nenhuma autossuficiência, eu não preciso de me autoajudar. A tua ajuda que vem do alto. Eu quero a ajuda que vem do alto e não a autoajuda. Eu não quero me ajudar, eu quero a tua ajuda. Olha o que o leproso ouviu também em segundo lugar. Bem-aventurados pobres. Aí depois ele ouve: bem-aventurados os que choram. Pensa comigo. Se você se vê nesse estado de total pobreza, de total dependência de Deus, você precisa lamentar. Você precisa chorar. Aí você vai chorar. Vai chorar muito. Mas esse choro aqui, irmãos, nem sempre ele vem acompanhado com lágrimas. Nem sempre. O que quer dizer aqui? Está falando de lamento. É de lamentar pelo seu estado. É de você lamentar pelo erro. É de você lamentar pelo pecado. É de você lamentar por quem você está, por quem você é, pela situação que você se encontra. Por você tentar agarrar a salvação e se ver desprovido de recursos. Você tentar se desvencilhar do pecado e se ver desprovido de força. A graça se aperfeiçoa nessa fraqueza. Deus dá maior graça aos humildes. Deus dá maior graça a quem se vê assim. E resiste o soberbo, o presunçoso, o autossuficiente, aquele que se acha. Deus resiste e não dá graça para ele. E o que nos sustenta? E o que nos salva? Se não a graça. Vê, irmão, nós estamos falando aqui de um milagre, de uma cura. Olha a mensagem que veio ao encontro desse homem para ele alcançar a cura. Ela não é diferente das mensagens que a gente está ouvindo por aí? Ela não é diferente? E aí ele continua. Você deve chorar por se ver, por ver o seu estado, lamentar, entristecer-se. É impossível uma pessoa ser tocada por Deus a esse nível e ela não lamentar pelo pecado, ela não lamentar pela sua situação diante de Deus. E uma vez que a pessoa lamenta, entra o próximo versículo aqui, ó: bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles vão herdar a terra. Ele diz que ele dá consolo para quem chora, e ele diz que dá a terra aos humildes. Essa mansidão aqui não é de aparência. Os fariseus aparentavam uma mansidão, uma humildade. Não é disso que Jesus está dizendo. Essa mansidão aqui são pessoas que não entram em demanda. São pessoas que não fazem questão da defesa própria. São pessoas que não lutam para querer provar nada para ninguém, para querer provar que é alguma coisa ou deixa de ser. São pessoas que não brigam por posição, por dinheiro. Pessoas que são totalmente humildes, mansas. É uma mansidão, é uma mudança interna. Uma vez que eu me sinto desprovido de recursos diante de Deus, de méritos, eu choro.
E isso gera uma mudança dentro de mim. Gera uma mansidão dentro de mim. Gera uma pessoa que a arrogância vai embora. A presunção vai embora. Os fariseus estavam ouvindo Jesus aqui. Eles estavam sendo confrontados duramente. Os judeus todos ali estavam acostumados com aquele método de ensino. De não faça isso, não toque nisso. Limpe o exterior do copo. Olha, limpa o copo, limpa o talher. Cuidado com isso, não toque nisso, não manuseie isso, não faça isso, não faça aquilo. Para que vocês possam agradar a Deus. Aí Jesus vem falando totalmente ao contrário. Ele diz, olha, vocês precisam de uma mudança interna. A mudança é por dentro, não é por fora primeiro. É por dentro primeiro. Tem que haver uma mudança interior. Tem que haver uma mudança no teu caráter. Tem que haver uma transformação. É necessário nascer de novo. É necessário que haja uma transformação de dentro para fora. E Jesus continua. Bem-aventurado que tem fome. Uma vez salvo, você sente uma fome pelo genuíno leite espiritual. Você sente uma fome missionária. E essa igreja está precisando muito dessa fome. Para que haja 4 vezes mais. Você precisa dessa fome. Fome de justiça. Fome, muita fome de justiça. Pastor, que justiça é essa? Eu já votei nas eleições passadas, eu queria tanta justiça, eu votei, não deu certo. Não. Pastor, eu sou um fanático torcedor da polícia. Eu sou um fanático torcedor da justiça brasileira. Eu tenho sede de justiça, eu quero que todos os bandidos morram. Não, isso não é sede de justiça. Não estou falando dessa justiça social, essa utopia, essa coisa falaciosa. Não é disso que eu estou falando. Sede de justiça é sede de ver mais gente justificada. Justificadas por estes méritos que tem justificado a você. O mérito da cruz. Os méritos que você não pode adquirir, que você é desprovido deles. É sede dessa justiça, é da justiça de Deus. Olha o que diz o Salmo número 24, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, transformação interna, que não entrega a sua alma à falsidade, à religiosidade, nem faz juramento dolo, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção. Olha o artigo aí, ó. A bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Que justiça é essa? É a cesta básica que eu entrego, pastor? Não. É pagar a conta em dia? Não. É deixar de fumar, deixar de beber, mudar o estilo musical? Não. Essas coisas, elas são posteriores. Elas fazem parte da salvação. Mas existe uma justiça que vem primeiro. Existe uma justiça primária e uma secundária. A justiça que tem que vir à frente é a justiça do Calvário imputada a você. Obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A justiça dele dada a você. Fome de justiça, fome de ver almas salvas, fome de ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor, fome missionária, fome de ganhar almas, fome de Deus, fome de ver os seus pecados justificados, fome de ver pessoas sendo transformadas por Deus e de Deus operar justiça. Porque quantas vezes, irmão,
Crente tem inveja de ímpio. Quantas vezes isso acontece? Poxa, tanta tribulação, pastor. Tanta luta, pastor. Desde que eu aceitei Jesus é só é só prova, é só taca. Meu vizinho lá, pastor, o camarada matou e enterrou. A grama dele tá verde. O rosto tá corado. O homem tá bonito, o homem tá bombado. O sonzão do carrão, a casona. O ímpio fala, vou vender. Põe a placa e vende. O crente põe a placa e Deus diz, espere mais um pouco. O ímpio bota a placa de carro para trocar o carro, para vender o carro, aparece com uma caminhonete. Aí você bota a placa de venda e teu carro quebra. Porque você é guiado agora pela soberana vontade dele. Deus não trata com o ímpio agora, irmão. Deus trata com a igreja agora. Não há nada oculto, não há nada escondido que não há de ser revelado. Alguns agora, outros depois. Aqui com os salvos, depois com o ímpio. O ímpio há de ser julgado. Tudo vai ser esclarecido. Tudo será colocado à mesa. Tudo será colocado diante do ímpio. O ímpio será julgado, o ímpio será condenado. O crente não passa por condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não enfrentarão condenação. O crente, ele é disciplinado para não ser condenado com o mundo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, apenas disciplinados pelo Senhor, para não sermos julgados com o mundo. O auto-julgamento. Eu me julgo culpado, eu me julgo perdido, eu me julgo desprovido de recursos. E Deus disse, você é justo, porque existe um mérito imputado a você pela fé. Se tu creres, tu vai ver a glória. Não a glória do milagre, mas a glória da bênção. A glória. Não a glória apenas do recurso que você precisa agora. Deus há de prover todas estas coisas. O que você precisa hoje não é o teu maior o sonho realizado. O que você precisa hoje é de ter a certeza de que os teus pecados foram perdoados e de que o que opera em você é a graça. De que Deus olha para você e vê Cristo em ti. Eu gosto muito de recitar e reproduzir uma frase do pastor Clóvis. Ele sempre dizia, a gente visitando, fazendo visita, ele sempre dizia, filho, filha, vamos agradecer pela bênção abstrata? Vamos agradecer? Porque existem bênçãos que se apalpam, mas tem bênção que a gente não está vendo e a gente precisa ver. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, irmão. Tu vai ver Ele como Ele é. Essa fome de justiça é uma fome missionária. É uma fome de Deus. É uma fome de que essa justiça alcance a todos. Preste bem atenção, eu não vou dar continuidade aqui, porque é muito tempo. É muita coisa para pouco tempo. Mas eu quero que você entenda isso, irmão. Aqui vai falar dos misericordiosos, aqui vai falar dos limpos de coração. Tem muita coisa aqui adiante. E vai falar a respeito de perseguição. Ele vai falar que é feliz quem é perseguido. É uma mensagem que vai na contramão mesmo. E aí ele vai continuar. Uma vez que você está salvo, ele vai falar sobre
todo o Sermão da Montanha, se a gente pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em relacionamento. O relacionamento de Deus, do homem com Deus. O relacionamento de Deus, você vai vendo ele falando. Ele vai falar sobre o relacionamento do crente com o mundo. Luz e sal da terra, luz do mundo. Relacionamento do crente com o mundo. Relacionamento dos cristãos uns com os outros. Relacionamento do cristão com a lei. Ele vai falar do relacionamento dos casais. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Vai falar a respeito da vingança, o relacionamento entre a vítima e o inimigo. Entre o ofendido e o ofensor. Para conciliar com o adversário. Relacionamento, o tempo todo ele falando sobre relacionamento. Vai falar do adultério, vai falar da família. Vai falar do julgamento. Vai falar do relacionamento do cristão com a palavra pregada, com o evangelho. Vai falar do relacionamento em todos os aspectos. Ele vai falar sobre a oração. Ele vai falar do relacionamento do crente com Deus a respeito do jejum, da oração. Vai ensinar os crentes a orar. E ele vai ensinando passo a passo aqui sobre o julgamento precipitado. Como tratar o culpado. Tudo a respeito de relacionamento. E quando ele termina o sermão, ele vai descendo e tem um doente totalmente impactado por essa mensagem. A mensagem do confronto do evangelho não expulsa pessoas, ela atrai. A mensagem pura do evangelho salva o pecador, irmão. Quando Cristo é levantado, atrai muitos a Ele mesmo. Quando Cristo é pregado, se você observar Jesus pregando no caminho de Emaús, uma mensagem totalmente cristocêntrica, ele vai dispondo nas escrituras de Moisés até os profetas, tudo que a respeito dele estava escrito. Ele pregou uma mensagem falando de Cristo, o próprio Cristo falando dele mesmo. Tudo que dele estava escrito. E quando ele termina, não é Jesus que faz apelo, é o pecador que faz o apelo. Ele diz: fica, Senhor, fica conosco. Aqui é o leproso que vai fazer o apelo. É o leproso que vai se aproximar e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. E ele disse: eu quero. Se tu queres, tu pode. A palavra pode aqui é derivada de dunamis. Dunamai é poder da fonte. Ele diz: tu és a fonte do poder. Se tu queres, tu pode. Se Deus quiser, irmão, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Se Ele quiser, Ele salva. Se Ele quiser, Ele liberta. Se Ele quiser, Ele faz milagre. Se Ele quiser, Ele provê. E ele estendeu a mão e disse: eu quero. Se Deus quer, quem impedirá? Se Deus quiser te abençoar aqui, irmão, que demônio vai impedir? Qual demônio vai bater o pé e dizer não? Que não. Que quem manda sou eu. Tem essa possibilidade? Mas se você sair daqui crendo hoje que Jesus Cristo é soberano na tua vida, que Ele é poderoso, se Ele quiser, Ele pode. Acabou. Se Deus quiser te abençoar aqui hoje com qualquer uma bênção ou a bênção, Ele pode. Ele tem o poder da fonte. Ele é a fonte do poder. Ele não tem um poder delegado. Ele tem um poder oriundo dele mesmo. Ele é o dono do poder. Ele é o poder. Ele pode. Jesus Cristo é Salvador. Jesus Cristo é poderoso para abençoar. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Sirva a Jesus de todo o seu coração. Aproxime-se dele. E ele vai estender a mão para você. Aproxime-se de Cristo. E a mão de Cristo se estenderá sobre a tua vida. E todo pecado você vai ser livre. Totalmente livre. Limpo. Quando Jesus tocou naquele homem, ele disse:
quero, fica limpo. Eu acho interessante que ele chamou Jesus de Senhor. Ele disse: Senhor, se tu queres, tu pode. Tu tens todo o poder. Tu és a fonte. Se tu queres, tu pode. Se Jesus quiser, não há decreto, não há lei, não há homem, não há circunstâncias difíceis, situações embaraçosas que possam impedir a mão de Deus de trabalhar. Fale para Jesus hoje isso. Se tu queres, tu pode. E eu confio. Isso é confiança plena, irmão. Se tu creres, tu verás a mão de Deus estendida sobre a tua vida. E a respeito desse problema secundário aí, Jesus já está resolvendo. Deus não perdeu o controle. Fica em paz. Essas coisas que te sobrevêm a você são para o teu crescimento, são para a tua disciplina, é para a tua aproximação. Deus está criando recursos, meios de trazer você para a comunhão. Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Deus quer um pouco mais de você, irmão. Ele se entregou totalmente. E Ele quer que você se entregue totalmente. Você foi chamado por inteiro e está se entregando pelas metades. Deus está dizendo para você: eu te chamei por inteiro. Se entrega, se lança. Você precisa dessa fome do genuíno leite. Você precisa dessa fome de justiça. Você precisa de um pouco mais de mim. Se coloque de pé. Mergulhe na oração, irmão. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Onde essa mensagem aqui está sendo substituída por técnicas terapêuticas. Essa mensagem aqui está sendo substituída por mensagens de autoajuda. Mensagens motivacionais. Que só elevam o impedimento. Que só aumentam a barreira. Essa pobreza é trocada por uma riqueza de espírito. E isso impede a graça de Deus de operar. A estes humildes, Deus dá maior graça. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus vai exaltar esta igreja. Deus vai exaltar você na humilhação da oração, na humilhação da dependência. Olhe para cá. O Senhor dará o crescimento quando a igreja fizer o melhor de si. Eu creio muito nessa palavra aqui de multiplicação. Eu creio muito. Mas a igreja tem que esperar o crescimento do Senhor. Humilhai-vos, e o Senhor vos exaltará. Isso é uma palavra de Deus. Desçam, se humilhem, e a exaltação de Deus virá. Deus vai impelir as almas. Deus vai impelir o crescimento. Deus fará vir a colheita.
porque é o Senhor quem dá o crescimento. Amém? Quantos creem que vão sair daqui hoje com uma grande bênção? E quantos creem que vão sair daqui com a bênção? Feche seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus, nós viemos aqui, Senhor, cultuar com os teus servos e ministrar a tua palavra, Senhor, com fidelidade a ti, com fidelidade à tua palavra, com fidelidade à igreja do Senhor, ó Senhor, com fidelidade aos pastores que me confiaram o microfone, esta tribuna. Eu te peço, Senhor, Pai, dá vitória à tua igreja, vitória sobre as hostes espirituais, vitória sobre os demônios, vitória sobre o pecado, vitória sobre a força humana, vitória sobre as forças demoníacas, vitória sobre o mal. Pai, vai dando vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja. Senhor, eu te peço agora, salve pessoas aqui nessa noite, regenere pessoas aqui nesta noite, justifique pessoas aqui nesta noite, faz nesta noite um milagre, entregue a pessoas aqui a bênção. E eu te peço também, Senhor, pela irmã e o irmão que entrou aqui com causas na justiça, pelo irmão e a irmã que entrou aqui, Senhor, com problemas familiares, problemas no trabalho, problemas seculares, problemas que têm tirado a noite de sono. Faça todos os teus filhos aqui, Senhor, serem mais que felizes em ti, que eles se preencham em ti, ainda que a situação não se resolva, que esse povo esteja feliz na perseguição, feliz na angústia, feliz, Senhor, feliz em ti, andando na contramão deste sistema terrível. E conceda, Senhor, se tu queres, tu podes conceder um milagre na vida financeira, no casamento, na família. Senhor, salva o parente que está longe, o parente que está perto, salva no Piauí, salva no Maranhão, salva no Pará, salva na Bahia, salva, Senhor, meu Deus, no Sul, no Sudeste, meu Deus, vai salvando, salva, não há barreiras, não há distância, para que o teu evangelho vá e faça a obra acontecer. Eu oro, Pai, e abençoa a todos no teu nome, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual foi mandada, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado pelo emprestar os seus ouvidos. Deus abençoe muito. Vá com a palavra no coração, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado, viu, pastor Nonato? Deus te abençoe. Eu sou seu servo, estamos aqui para servir. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês viram aí o tanto que eu fui privilegiado ter esse companheirão de visita. Eu aprendi muita coisa com o pastor Ricardo. Glória a Deus. E estou aprendendo até hoje. Quem quer que ele volte aqui para pregar, levanta a mão assim, dá um glória a Deus. Nós precisamos dessas genuína mensagem. Nós precisamos dessas genuína mensagem. Que Deus te abençoe, pastor Ricardo, viu? Que Deus continue te dando graça, sabedoria, unção. Que Deus abençoe você nesse trabalho lá, viu? Que Deus prospere lá também, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero só fazer uma pergunta aqui. Tem alguém... Quer dizer, não é só uma pergunta, é uma pergunta muito especial. Tem alguém que gostaria de reconciliar? Talvez a tua vida não esteja muito boa e você precisa se aprender um pouco sobre as bem-aventuranças hoje, e se aprendeu aqui hoje nessa mensagem o caminho da bênção. Tem alguém que gostaria de reconciliar aqui nessa noite? Veio aqui e fala: não, eu vou lá hoje, eu quero
eu quero sair de lá com a decisão tomada de seguir a Cristo mesmo a partir de hoje. Tem alguém? Não tem? Que Deus te abençoe. São todos crentes. Agora a pergunta que eu quero fazer: quem conhece o trabalho do Sol Nascente? Uma congregação que nós temos no Sol Nascente. Levanta a mão assim, quem conhece o trabalho? Muita gente não conhece. Amanhã será a posse lá do novo dirigente. Eu convido você a ir lá junto, para nós juntar lá um povo grande lá e fazer um barulho que vai chegar lá no céu, para que possa despertar aquele povo dali daquela região. É um trabalho muito difícil, mas eu creio que se nós já estiver lá amanhã, juntar lá um bom número, Deus já vai ouvir o nosso brado lá, que não vai ser brado de filisteu, mas vai ser brado de pessoas crentes, e nós vamos apoiar o dirigente lá, vai ficar com muita alegria, o novo dirigente daquele trabalho. Então eu os convido amanhã às 7h30 para estarem lá, amém? Vamos orar para nós agradecer a Deus. Pastor Silvino, venha orar para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor. Sim, meu Deus. Por esse momento maravilhoso na Tua presença, sim, na Tua palavra ministrada em nossos corações. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, e dá-nos vitória, Deus, para a glória do nome de Jesus. Deus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam avivamento, abundante chuva. Zil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Eita glória!